Essa é a segunda parte da história do Yves Saint Laurent. Se você não assistiu a primeira, para tudo. Volta lá, clica aqui no card e depois vem aqui. Se inscreve, badala o sininho e bora descomplicar? Antes de partir para Montecatini, na Itália, o Christian Dior fez o seguinte, ele procurou o Jacques Rouet. Alô? Sim, eu não falei de Jacques Rouet. Quem era? Jacques Rouet, diretor administrativo e financeiro da Maison Dior. Ok? Ok, tchau. Então, o Dior fala com Jacques Rouet o seguinte, olha que bonitinho. Yves Saint Laurent é jovem, mas ele tem um imenso talento. Na minha última coleção, estimo que 180 modelos apresentados, tem 34, dos quais ele é o pai. Penso que é chegado o momento de revelar isso à imprensa. Meu prestígio não sofrerá. Você acha que o Rouet fez isso? Que nada! Ele falou, jogo que a gente tá ganhando não se mexe. Dior, toca a ficha. Não vão contar nada dessa história aí desse Yves Saint Laurent, não. Deu com os burros na água, né? Porque antes já tivesse começado aquela história assim, sua avó subiu no telhado. Não foi o caso. Aí, muito bem, parabéns, o que aconteceu? Dia 15 de novembro de 1957, Jacques Rouet faz uma conferência com a imprensa, chama todo mundo que é importante e anuncia que a partir daquela data, o jovem Yves Mathieu Saint Laurent ia passar a assinar todos os croquis, todos os desenhos, todos os modelos da Maison Dior, exceto alguns da loja de Londres, que aí então passa a ser Marc Bohan, mas que o pupilo favorito de Christian Dior, a partir de agora, era o estilista da Maison Dior. Gente, sabe o que foi isso? É mais ou menos assim, já falei, a maior casa de moda da França na época. A maior, a mais conhecida e divulgada casa de moda do mundo. Tem um pupilo, tá lá, quietinho, ninguém conhece. Ele vai dormir, no dia seguinte ele acorda, celebridade. E sabe como é que a imprensa chamou ele de Le Petit Prince, o príncipezinho? Porque, vale lembrar, ele tinha 21 anos de idade. Ele era muito jovem, tímido, sério, no mundo dele, quietinho, reservado, mas com poder criativo enorme. Com muito medo, Yves Saint Laurent não quer dar errado. Então ele tem muita seriedade com o que ele faz. E o que ele faz? Ele pega, uma vez assumido o cargo na Dior, ele vai para Oran, para a casa da mãe dele, onde ele passa 15 dias
desenhando a sua primeira coleção realmente para a Maison Dior. Nesses 15 dias, olha que fabuloso, ele desenha 600, é isso mesmo, 600 modelos, dos quais 200 serão escolhidos entre a equipe para se transformar na primeira coleção, a coleção Trapèze. Nascido no romper da Segunda Guerra Mundial, Yves Saint Laurent agora vivencia um momento também nada agradável. A gente está falando do início do grande conflito que vai ser a guerra da Argélia-Tunísia para a independência da Argélia, que até então eram colônias francesas na África do Norte. O que acontece? O Yves Saint Laurent, ao invés de querer se confrontar com esse tédio da realidade destrutiva do homem, ele mergulha mais uma vez na sua fantasia. E aí não quer saber de nada, ele dá as costas para a realidade e vai viver um mundo da grande alta costura. E assim, no dia 30 de janeiro de 1958, no salão de desfiles da Maison Dior, o salão Cinza Trianon, acontece o primeiro desfile da coleção Trapèze. No sofá de honra, ninguém mais, ninguém menos que Carmel Snow, aquela editora famosa da Harper's Bazaar que ficou famosa por cunhar o nome New Look Dior. E também presente a Audrey Hepburn, a famosa Audrey Hepburn do filme Bonequinha de Luxo, que todo mundo conhece, Na Porta da Tiffany's, coisa e tal. E também Bernard Buffet, isso que era um pintor na época que tinha um marchand, um empresário muito astuto chamado Pierre Berger. Essa foi a primeira vez que Pierre Berger apareceu na cena e se apaixonou pelo jovem rapaz. A coisa foi crescendo. A Miss Pierre Berger terminou a sua relação com Bernard Buffet e passou a ser muito amigo de Yves Saint Laurent. A coleção Trapézio é um sucesso. Para ter ideia, o vestido mais bem que todo mundo amou chamava Bonne Conduite. É um vestido boa conduta. Ele foi feito 85 vezes. Gente, a gente está falando de alta moda. Um vestido ter 85 encomendas é um número enorme, porque é tudo personalizado. É tudo feito sob medida, tudo com acabamento feito à mão. Não existe aquela história, põe na máquina e prega o botão. Não, todo acabamento é feito à mão. A casa de um vestido de alta costura é feita à mão. Então, 85 vezes, 85 encomendas é um número muito grande. Tanto é que ele aparece no Paris Match. Eu acho que eu tenho até aqui, porque na exposição da Dior, esse vestido, isso mesmo, esse vestido foi um dos vestidos mais explorados, digamos assim, como sendo símbolo desse novo momento da Maison Dior. Agora, eu vou colocar aqui para vocês. Esse era o vestido, nessa foto preto e branco. E aqui a gente vai ter a revista Paris Match. Logo depois do desfile, mostrando o Yves Saint Laurent com a moça, com a nova proposta de silhueta, a proposta trapézio, uma silhueta mais justa no busto, mas que então a partir da cintura ela abre em évasé, e também a noiva, porque os desfiles terminavam com a noiva. A noiva era uma figura super importante no desfile. Pra gente ver essa Paris Match, a Vogue traz o Bonne Conduite dessa forma. Boa conduta.
para a moça direita. Ou seja, apesar da alteração, a Dior continuava sendo a casa, a marca para a moça direita. Moça de dinheiro. Ah, uma coisa a mais. Olha aqui, ó. Aqui já fala da guerra. A guerra, olha que coisa. Aqui fala da guerra e aqui mostra o Yves Saint Laurent, que não queria esse mundo. Mas a realidade está batendo a porta. Por que eu estou falando da realidade? Porque aos 21 anos de idade, o Yves Saint Laurent deveria estar prestando seu serviço militar. Acontece que fraquinho, usava óculos, tímido, magro, ele tinha sido dispensado. Só que uma coisa é ser dispensado em tempos de glória. Quando a coisa, o bicho pega, quando é tempo de guerra, eles podem revogar e chamar todos aqueles que foram dispensados. Aí estava o medo dele, porque ele ainda estava naquele período que ele poderia ser chamado. Bom, além do bonne conduite, também tem vestidos que têm nomes de flor, como muguet. Os da noite aparecem como nuit, noite. E ele faz essa transição, como existia antes, de vestidos de dia, vestidos de noite, chemisa, as blusas e os casacos. Essa é a coleção. Muito bem. Exausto, com todo esse ritmo, pela primeira vez ele sorri. Vocês viram ele sorrindo aqui na revista? Ele conseguiu. Aí, olha que fofo, gente, que filho Não, eu queria ter um filho assim, gente, fala sério. Olha só, ele vai em Wuhan, a mãe recebe o seguinte telegrama na mesma noite. Sucesso, ponto final. Maravilhoso, ponto. Carinhosamente, Yves. Ele não esqueceu da mãe. Eu acho tão linda essa história de filho que não esquece da mãe. Eu acho muito bonito. Você gosta dessas histórias? Eu sou muito emotiva. Mas aí, o que acontece? As manchetes do dia seguinte. Triunfo na Casa Dior. Viva a mulher trapézio. Pronto. Acabou aquela coisa de cintura apertada. Não, é só apertadinho aqui um pouquinho. E aí depois você se move. Muito bom. Mais liberdade, mais movimento. É isso que a mulher estava precisando. Em 3 horas de desfile, sim, porque o desfile durava 3 horas. É tempo pra caramba. Mas era um evento. Era o evento da temporada, o desfile Dior. Yves Saint Laurent consegue estabelecer um manifesto. Se em 1947 Christian Dior, renasce a moda com um new look, agora em 1958 Yves Saint Laurent traz uma nova mulher, o now look, uma mulher com 2 faces, uma mulher que de dia é dinâmica, precisa de movimento e à noite ela quer uma elegante sedução, ela quer opulência, ela quer a riqueza da moda. O now look, os tempos estão mudando. Esquece aquela história daquele chique, daquela opulência. Para vocês terem ideia, os móveis que antes eram folheados a ouro, aquela coisa agora, é outra. Agora, sabe o que tem? Fórmica. Sim, porque a fórmica tinha sido inventada e aí a mulher moderna é só passar um paninho e tá valendo. Sabe aquelas coisas que até o Whindersson deve falar, né? Quando ele imita a mãe dele, que na casa da mãe dele devia ter uma cozinha de fórmica, aquela... É isso, gente. Isso era modernidade no final dos anos 50. Esquérrimo. E é essa mulher que vai ser a inspiração, que vai ser a mulher que o Yves Saint Laurent vai mirar. Uma mulher moderna, uma mulher dinâmica, uma mulher que se move. Mal sabia, mal imaginava o Yves que esse pensar dele já era o germe criativo
que ia fazer com que ele, 8 anos mais tarde, criasse o estilo Rive Gauche. Mas isso, olha, eu vou contar um dia, se vocês pedirem bastante, porque a história é sensacional também. Bom, se isso fez sucesso, vocês não têm noção. As vendas aumentaram 35%. Foi um sucesso absoluto. Todo mundo aplaudia. E aí o drama ficou mais pesado, porque justamente em março de 58, o desfile foi em janeiro, chega março, a guerra estoura. A guerra estoura e o Yves Saint Laurent lá no mundo dele, da fantasia, vou fazer moda. O povo até encara um pouco como bater de frente. O que ele faz? O que ele sempre fez, gente. Ele vai para casa da mãe dele, na Argélia, desenhar a coleção. Não podia ter ido assim para outro canto? Não. Muita gente vê isso como provocação. E eu não duvido nada que essas autoridades que ficam lá, né, tenham visto isso também como provocação. Porque figurinha carimbada, capa de revista, vai fazer coleção? Opa! Tudo bem, ele vai para a casa da mãe dele fazer a coleção. Que, aliás, não foi só uma coleção trapézio que ele fez várias coleções. Olha as coleções que o Yves Saint Laurent fez de 58 a 60. Ele assinou 6 coleções. A trapézio, a arc, que é arco, longa, que é longo, 1960, silhueta do amanhã, souplesse, légèreté, vie, flexibilidade, leveza, vida. Essas foram as coleções do Yves Saint Laurent para Maison Dior. Para ele, a moda é um jogo, é tudo de lindo, maravilhoso e por isso muito colorido. O verde dele é ácido, o tom dele de azul são vários, tem azul noite, tem azul, os tons, até os tons de azul são diferentes daqueles tons de azul usados pelo Dior. Ele vai, roxo tem vários roxos, vermelho tem vários vermelhos. Lembra que ele ia com a mãe ao teatro quando era pequeno? Então, todas essas lembranças, todo esse conhecimento, a aula de pintura, tudo isso vai favorecer para ele formar uma paleta de cores incrível, que realmente só ele vai conseguir combinar tão bem o fúcsia com laranja, o preto com fúcsia, e o rosa pálido, o azul pálido, todas essas coisas. E ao mesmo tempo também trazer toda essa teatralidade para um mundo que estava naquele momento vivendo o tempo áureo do cinema. É o auge não só de Hollywood, mas também da Cinecittà, La Dolce Vita, filmes assim que foram importantes e que marcaram a época e que as pessoas seguiam, era um programão ir ao cinema. Sabe, eu vou te levar ao cinema, você vai ver aquela estrela. Esse era o grande barato e eu quero ser como aquela estrela. A gente não pode esquecer que é nesse momento aí que a princesa Grace, que então era Grace Kelly, a atriz de Hollywood, ela vira princesa. Ela casa com o príncipe Rainier de Mônaco. Então, que é esse o mundo. E é esse o mundo que fervilha na cabeça do Yves Saint Laurent. No dia 28 de novembro de 1959, o jornal Le Figaro traz a notícia que tinha saído no Diário Oficial do dia anterior. No próximo dia 1º de setembro, ou seja, se a gente está falando de uma notícia de novembro de 59, 1º de setembro de 1960, Yves Saint Laurent seria incorporado ao serviço militar, o qual ele tinha até então sido dispensado. Gente,
É muita tortura, né? Pensa bem, essa notícia é mais de 6 meses para você ficar ali, na expectativa. É meio foge que dá tempo, mas não dá para fugir. O cara era, como eu falei, figurinha conhecida. Aliás, eu não sei se vocês notaram, o nome Mathieu já tinha ido embora. Agora ele era Yves Saint Laurent, tão somente. E aí, o serviço militar rezava que ele deveria prestar 27 meses e 15 dias. Não só o Yves Saint Laurent não faz nada quanto a isso, porque ele não acredita que isso realmente vai acontecer, vai que até lá a guerra termina. Como também a Maison Dior não faz nada, vai que até lá a guerra termina. Eles podiam muito bem ter falado, por favor, mexer dos pauzinhos, né? Uma pessoa excepcional, afinal, olha a Maison Dior para a França. Podia ter feito alguma coisa, ninguém faz nada. Aí ele vai, foge dessa realidade da forma mais alucinante possível. O desfile dele, de janeiro de 1960, é cheio de flores exóticas e abacaxis. O tal do Salão Trianon, onde aconteciam os desfiles da Maison Dior, ele manda encher de flores exóticas e abacaxis. E aí os modelos trazem nomes assim de restaurantes de Paris. É só a vida lá, bacana. Restaurante, clube, certo? Como Petit, Bedon, Benoit, Elephant Blanc. Só esses nomes assim badalados. É esse o mundo dele. E é esse o mundo de muita gente. A Duquesa de Windsor, quando vê o desfile, aquela Wallis Simpson, que não tinha sido aceitada pela família real britânica, que foi morar em Paris e que ganhava os presentes de glória do marido, o que ela faz? Esplêndido, maravilhoso, maravilhoso, aos berros, aplaude efusivamente, diz a crítica. Bom, ponto positivo, bora em frente, vende, continua crescendo. A poesia é o elemento do Yves Saint Laurent. E ele vai buscar inspirações no Egito, na Pérsia, ele vai buscar inspiração na China. Então, em todos esses países que têm um tanto de exótico, como um tanto de Fausto, um tanto de brilho, um tanto de precioso. É nesses lugares que ele vai buscar a inspiração dele. Tanto é que a crítica, a imprensa diz o seguinte: uma moça flor tropical, penteada e calçada à la persa, ou seja, com muita riqueza de bordados de pedraria e com muita coisa construída, moldada à la chinoise, ou seja, a modelagem chinesa prevê uma silhueta mais presa ao corpo, uma coisa... A poesia e a elegância estão em seu elemento. E Saint Laurent vai buscar a inspiração no Egito, na China, em lugares onde o exótico, onde o luxuoso, onde a pedraria, onde o Fausto, onde o brilho, onde a riqueza se expressa de forma intensa. Vai buscar inspiração na Pérsia. Ele vai trazer, por exemplo, os bordados do Egito, os bordados a ouro do Egito, vai trazer uma silhueta à la chinoise, uma silhueta mais próxima ao corpo, nada tão amplo, vai trazer a riqueza da peça, dos tecidos, dos bordados. E aí a imprensa vai dizer o seguinte: uma moça flor tropical, penteada e calçada à la persa, ou seja, com muita pedraria, com muita riqueza, com muito volume, moldada à la chinoise, como eu falei, com uma silhueta mais próxima ao corpo, com acessórios e luvas à la parisienne. Então, luvas que talvez nós não víssemos nesses países, mas a parisiense sabia muito bem usar de dia e de noite. Então a gente não pode esquecer dessa mulher. Os cabelos ele desconstrói um pouco
E aí tanto é que dizem que ao sair do desfile de novo, as mulheres já vão dando um jeitinho no cabelo e dessa vez, em 2 horas de desfile, 189 modelos desfilados, nasce uma nova mulher. Mais uma vez, é como se ele fosse essa fonte inesgotável de criatividade que observasse sempre a mulher e sempre estivesse trazendo essa nova mulher a cada 6 meses. Tanto é que Yves Saint Laurent é considerado um estilista, um criador que sim, observava e acompanhava o desenvolvimento, o desenrolar da vida da mulher de sua época. Ele observa: penso que as mulheres não se vestem para as outras mulheres, elas se vestem para elas mesmas e para os homens, porque para Yves Saint Laurent a noite era uma chave, era um portal para a sedução. Era aquele momento. E para ele, a mulher queria ser sedutora. Era natural. Julho chega de 1960 e, como eu falei, setembro se aproximando, ele sabe que aquela vai ser a última coleção para os próximos meses. Ele já está muito tenso, muito nervoso. Vem aí o serviço militar e ele apresenta a sua última coleção, que eu falei que traz aquele nome de flexibilidade, leveza e vida, inspirado em filmes como La Dolce Vita do Fellini e em Noites Proibitivas. Esse é o clima, a atmosfera. E aí ele vai trazer vestidos com nome como Doce Loucura, Whisky, a própria Dolce Vita, mas as cores já não são mais tão vivas. Pela primeira vez ele não vai agradar todo mundo, porque ele traz do roxo, ele traz do ameixa ao tulipa negra. Ele vai declinar tons sombrios, tons fortes, tristes. Mas ele vai mudar sim a silhueta mais uma vez. E aí nós temos aqui no livro do Avedon, também clicado pelo Avedon. Bom, não tô achando que esse não é o livro do Avedon, né? Esse é o livro da exposição que teve até o ano passado, 2017, sobre Christian Dior, costureiro dos sonhos. Realmente um sonho, né? Todas as criações dele. Vou pegar aqui o livro do Avedon, que eu já deixei marcado, que eu espero que o marcador me ajude e ajudou. Olha aí, de novo a silhueta. Ele prende um pouco o quadril. Essa é a tulipa. Ele prende um pouco o quadril e aí abre na coxa. O que não impede o movimento, mas traz uma silhueta nova, moderna, que as pessoas não estavam esperando, digamos assim. Valeu? E ele vai passar férias em Cannes. Cannes, perto de Cannes. Vai passar férias lá, férias ao mar. Já estava com Pierre Berger, tudo bem. Volta das férias, a gente deve lembrar que as férias de verão europeu, elas são em agosto e 1º de setembro ele tinha de se apresentar. Ele se apresenta, todo mundo já conhecendo que ele era muito reservado, muito tímido, muito calado, muito assustado, com muito medo, sempre vivendo nesse mundo dele à parte. Ele não come, ele já não come, ele já passa o dia a tomar café, chorando. Ele está aterrorizado com essa ideia de guerra e de ter que se alistar, ir pro front e ver toda a violência, matar gente. Gente, ele não sabia pegar um fuzil, não sabia. Acho que ele não sabia matar uma mosca, vamos combinar?
Porque acho que no universo maravilhoso não existe mosca. Imagina pernilongo. Barata nem pensar. Não tinha, ele não sabia. Ele era quase um serzinho indefeso no mundo dele. Era meio por aí. Um gênio dentro da lâmpada que ele criou dentro da Maison Dior. O que que acontece? Ele entra numa depressão tremenda, eu acho que hoje ia ser uma coisa meio depressão, meio pânico, e aí ele dá entrada no Hospital Militar de Val-de-Grâce com depressão nervosa. A mãe dele vai visitá-lo, sai arrasada, dizendo que ele estava muito dopado, que ele tinha sido privado, ele que tinha sido um rapaz sempre tão reservado, ele tinha sido privado de tudo, inclusive a porta do banheiro eles tinham arrancado. Então até para ir ao banheiro ele não tinha mais privacidade. Ele piora, os médicos falam até para ele que ele nunca vai se recuperar. Ele piora e o Pierre Berger que... Olha só quem foi mexer os pauzinhos. O Pierre Berger que mexendo os pauzinhos fala, opa, eu pego a tutela dele, eu cuido dele. Ah, cuida? Que ele já está sendo um problema para o governo. Ah, eu cuido. Então, por meio de um documento, o Pierre Berger pega a tutela dele, retira ele do hospital, leva para as Ilhas Canárias e passa uma temporada lá com ele para ele se restabelecer. É um momento bem bonito que o Pierre Berger fala num dos livros do Pierre Berger, nas cartas dele, ele fala assim, você lembra, Yves, que toda vez que você sorria eu fotografava para mostrar para você que sua alegria podia voltar. É bem romântico. Aí ele vai, para piorar a situação, a Maison Dior rompe o contrato de forma depois considerada pelos tribunais de forma abusiva, porque não tinha o direito, rompe o contrato sem querer nem porquê, quer dizer, se ele estava no serviço militar e se ele estava sendo num tratamento médico, não podia romper um contrato de trabalho. A Maison Dior rompe o contrato de trabalho, diz que a partir de então vai ser Marc Bohan que vai cuidar das criações da casa. E ele fala para o Pierre Berger, a gente vai conseguir, né? E o Pierre Berger fala para ele, se as portas fecharem e se as janelas estiverem fechadas, a gente vai meter o pé e a gente vai abrir. E aí o Pierre Berger e o Yves Saint Laurent, isso é outra história. Você quer saber? Sabe o que você faz? Eu prometo o seguinte, prometo. Se esse vídeo atingir 5.000 curtidas, 5.000 likes, eu vou contar o resto da história para vocês, do que aconteceu com Pierre Berger e Yves Saint Laurent. Ah, e outra coisa, o que aconteceu com a Dior? Porque a Dior não fechou. Você quer saber mais sobre a Dior? Escreve aqui embaixo para mim. Me conta, o que você quer que a gente descomplica tudo junto? Descomplica a moda. Eu vou ficando por aqui e semana que vem eu espero vocês para mais um Descomplicando a Moda. Um beijo! Oi? Não, acabei de gravar. Acabei de gravar sobre Yves Saint Laurent. Esqueci? O que eu esqueci de falar? Que ele falava, já sei. Mon arme est le regard que je porte sur mon époque. Não berra, né? Ok, tchau. Esqueci de falar pra vocês. O Yves Saint Laurent dizia uma coisa muito importante que eu acho que tinha tudo a ver com ele. Minha arma é o olhar que eu trago sobre a minha época. Yves Saint Laurent. Eu vou ficando por aqui. Curte, dá sininho, se inscreve, compartilha. Beijo.